Bom dia, graça e paz. Mais um Café com Palavra. Eu quero estar dando continuidade a uma série de mensagens que nós iniciamos ontem. Serão 3 mensagens sobre resiliência. Ontem a gente deu a definição da palavra e nós demos a primeira lição de como ser uma pessoa resiliente. A primeira lição de ontem foi que nós devemos olhar, focar na promessa e desfocar no processo. Porque muitas vezes a gente fica com um olhar no processo e tira os olhos da promessa. Mas o processo passa e a promessa fica. E hoje eu quero te dar a segunda lição de como ser uma pessoa resiliente. A segunda lição é: cada obstáculo está disfarçado de uma grande oportunidade. Em todo obstáculo, ele vem junto com ele uma grande oportunidade. Eu vou citar alguns personagens bíblicos que pode trazer luz para esse assunto, mas eu queria também falar da minha vida, porque existiu situações na minha vida, na vida da minha família, em que todos que estavam em volta via que era um ponto final. O diagnóstico dos médicos nos mostravam isso, mas em meio a essa impossibilidade, eu vi uma grande oportunidade de Deus manifestar o seu poder e a sua glória. E foi assim, Deus manifestou o seu poder, a sua glória. Minha família está de pé hoje e o nome dele foi, é e sempre será engrandecido por tudo aquilo que ele fez, está fazendo e eu tenho certeza que irá fazer na nossa vida. Então, em cada dificuldade, em cada obstáculo, peça que Deus permita que você enxergue nesse problema uma grande oportunidade, para que você venha experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, para que você tenha experiências com Deus. É muito gostoso quando a gente fala de coisas com propriedade, de que nós experimentamos. É muito legal a gente dar o exemplo daquilo que o outro viveu, mas é gostoso quando você tem a sua experiência, aquilo que Deus fez na sua vida, para que você possa contar e todos possam ver que não existe outro Deus além do nosso Deus. Eu quero trazer alguns personagens bíblicos, né, como Davi. Davi, todo o povo de Israel, diante daquele desafio, diante daquele gigante, se via numa situação de impossibilidade, obstáculo praticamente impossível de ser superado. Davi viu sim um desafio, mas Davi viu também que esse obstáculo trazia com ele uma grande oportunidade. Davi aproveitou essa oportunidade. Através do nome de Deus, ele derrotou aquele gigante. O restante da história a gente já conhece. Os 12 espias que foram espiar a terra prometida, né? 10 deles viram uma grande impossibilidade, viram que o povo era muito forte, viram que eles não tinham condições naturais de tomar aquela terra. Mas 2 deles, Josué e Caleb, voltaram com o fruto da terra prometida, porque o que gerou dentro deles não foi o processo, mas foi porque eles estavam com os olhos fitos na promessa. Eles sabiam que Deus prometeu, e se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então eles voltaram totalmente encorajados, ao contrário daqueles outros 10. Eles viram naquele obstáculo uma grande oportunidade. José, em todo o seu trajeto, desde que foi vendido pelos seus irmãos, José permitiu ser moldado, ser trabalhado, né, durante todo o processo, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Ele viu em cada situação, na venda dos irmãos, quando foi preso, na cadeia, em todas essas situações, na casa de Potifar, todas essas situações, ele usou de obstáculos para uma grande oportunidade. Eu quero encerrar com um personagem que com certeza você já ouviu falar, né, dos homens que foram jogados na fornalha e não se queimaram. E nesse tempo, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha. O rei, ele foi lá conferir. Era uma grande, na verdade eu não digo nem obstáculo, né? Aí já era uma grande impossibilidade, praticamente impossível. Aqueles que chegaram perto da fornalha, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais.
aqueles que se aproximaram da fornalha morreram queimados. Imagina aqueles que entraram, né? Mas eu quero ler um texto muito rápido com você. Daniel capítulo 3, versículo 28, 29 e 30. Esse texto diz assim, ó: bendito seja o Deus. Isso é a palavra do rei. O rei era ímpio, o rei não servia ao Deus de Israel, mas através dessa impossibilidade, o rei ele baixa um decreto. E eu vou ler aqui para você. Ele diz assim, ó: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Era uma grande impossibilidade. E Deus fez disso uma grande oportunidade para que o nome dele tivesse que ser exaltado em toda a nação, povo e língua. Aquilo que para você é um problema, Deus está te dando uma grande oportunidade de você experimentar algo sobrenatural, de você poder ver a mão de Deus agindo em seu favor. Essa é a segunda lição de como ser uma pessoa resiliente. Enxergue em cada obstáculo uma grande oportunidade. Jesus não disse que seria fácil, mas ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até o final. Deus abençoe o seu dia. Amanhã a gente vai estar aqui encerrando essa série. Hoje deu vontade, eu gostaria de, se pudesse, ficar falando aqui mais com você. Desculpa porque o vídeo ficou grande, mas eu creio que vai ser bênção na sua vida, assim como tem sido na minha. Deus te abençoe, grande abraço e até amanhã.